Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A mensagem que vamos compartilhar nessa manhã chama-se, anote, você que me acompanha também através da internet, muito bom dia, anote aí também no seu caderninho de anotações. O tema de hoje chama-se Estamos no caminho certo. Não tenha dúvida. A palavra da graça é esse caminho. E você está no caminho certo. Porém, é árduo esse caminho. Viver no Evangelho da graça de Deus. É árduo porque você sofre tribulações, perseguições, rejeição, às vezes você é mal compreendido, algumas pessoas não vão aceitar bem essa graça que você fala. Isso deve ter acontecido contigo já, não só uma vez ou duas, mas várias vezes. Pastor, tem pessoas que não aceitam bem o Evangelho da graça quando eu falo. Outras pessoas vão chamar você de enganador, sendo você verdadeiro. Nesse caminho, nós estamos sujeitos, eu e você, a passarmos por tudo isso. Até ser chamados de enganadores. Ah, vocês lá daquela igreja são enganadores. Sendo a gente verdadeiro. Mas mesmo assim, não se esqueça da glória de hoje. Desse alimento de hoje. Estamos no caminho certo, mesmo assim. Não tenha dúvida. Nós estamos lutando, se você parar para pensar, nós estamos lutando contra um sistema religioso milenar, que está aí há muitos anos, há muito tempo. A Igreja Católica está aí há muito tempo, gente. Com os seus ensinos, com a sua doutrina, com os seus santos. Está aí há muito tempo. Esse sistema neopentecostal, que só foca nas coisas terrenas, que só fala de bênção, de campanha corrente, e que você tem que avançar financeiramente, e que você tem que fazer isso. Isso está aí há muito tempo. Esse sistema protestante, num todo, está aí há muito tempo. É uma luta grande. Você colocar o Evangelho diante de um sistema religioso que há muitos anos está aí. Então vai acontecer no caminho de pessoas rejeitar você, o que você está falando, ou falar que você é um enganador, sendo você um verdadeiro. Mas não importa, entenda, e mais do que nunca hoje, com evidências bíblicas, você está no caminho certo. Esse sistema protestante nada mais é a cópia da Igreja Católica, sem os santos. Não é verdade? A Igreja Católica fala de pecado e chama pessoas de pecadores, lá apresenta crianças. O mesmo faz esse sistema protestante num todo. Fala de pecado e chama pessoas de pecadores e apresenta crianças, batiza pessoas, a Igreja Católica também. Esse sistema protestante não acredita em santos, mas tem os seus amuletos, cajado, manto, sal, copo com água em cima da televisão. Idolatria do mesmo jeito. E se não bastasse tudo isso, eles idolatram os homens. Ah, eu sou do Macedo. E o outro, ah não, eu sou do R.R. Soares. Eu já sou do padre Marcelo Rossi. E nós somos de Deus. Você não é de homem. Ninguém aqui é de homem. Mas a gente vê isso lá fora. Você deve conviver com alguém no trabalho assim. Então, lutar contra esse sistema religioso, todo que está aí, você sofre perseguição. Você vai ser chamado de enganador, sendo o quê? Verdadeiro. A luta é grande, meus irmãos. Mas mesmo assim estamos no caminho certo. E lá, pastor, tem muita gente. Mas o Evangelho também diz que a fé não é de todos. Estamos no caminho certo. A fé não é de todos. É daqueles que aprover, desejar Deus, revelar, iluminar
para entender o evangelho espiritual, ou não. Tem muitas pessoas que vai passar uma vida aqui em branco, adorando o santo de gesso ou o cajado ungido. E Deus não vai iluminar para essa verdade. E já outras sim. Porque se ele diz que a fé não é de todos, então nem todos alcançarão esse entendimento. Então nós somos privilegiados. Louvado seja Deus. Ele iluminou o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, com as verdades que libertam. E nos tirou desse sistema aí, religioso, milenar, de muitos anos que está aí abençoado. A luta é grande. Mas mesmo eles tendo mídia, TV e pessoas e etc, etc, mas estamos no caminho certo assim mesmo. Porque a carne pode te fazer pensar o contrário. Os teus olhos. Mas se lá tem tanta gente, como que lá está errado? Pela doutrina e pela palavra de Deus que diz que a fé não é de todos. Nós vamos aprender também que eles estão cegos. Eles se tornaram cegos por causa do Deus desse século. E qual é o Deus desse século? As falsas doutrinas, as muitas vozes que estão lá fora, que têm cegado as pessoas. A teoria deles. Há um Deus que não é o Deus da Bíblia. Muitas pessoas estão servindo a um Deus de gesso e outras a um Deus objeto ungido. Estão cegas. Cegas por esse Deus desse século. O falso pastor, a falsa doutrina, o falso ensino. Tem sido o Deus desse século na vida de muita gente. Tem pessoas que já falaram para você, olha, eu fui criado no berço com a tradição de mamãe e de papai, assim, assim, eu nasci assim, vou morrer assim, tradição do homem. Só para você ter uma ideia. Então veja, são muitas pessoas que estão cegas por conta do Deus desse século, que é o sistema religioso. Abra a sua Bíblia, para a gente dar início à glória de hoje, Romanos capítulo 1, verso 1, porque aqui você vai entender que o Evangelho da Graça já estava profetizado que viria, e o apóstolo Paulo foi o escolhido, que em um determinado momento da sua vida, Deus se revelou para ele, e a graça foi entendida e compreendida na vida desse homem. Olha só, Romanos, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler evidências, aqui em Romanos, que nos dá segurança que estamos no caminho certo. Você tem que ter em mente que o mais importante não é quantidade de pessoas, é a verdade que está sendo ensinada. Amém. É a verdade, é o tesouro, é a coisa de mais valor, é a coisa mais importante. Se você está conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, então você está vivendo o melhor dessa vida. Amém. Você está no caminho certo. Então isso aqui importa para você. E é o que importa para mim. Porque eu não estou preocupado aqui em lotar a igreja. Eu estou preocupado aqui em ensinar o evangelho espiritual para as pessoas. É essa a minha missão. E eu recebo Deus trazendo muitas pessoas para que cresça aqui um povo saudável, com qualidade, com entendimento do Deus vivo e espírito. Em nome de Jesus. E começa assim, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Apóstolo. Separado para o evangelho de quem? De Deus. Então, esse evangelho já estava predestinado, ele já estava separado. Por quem? Por Deus. Para a nossa vida, o qual foi por Deus outrora, olha só, prometido por intermédio dos seus o quê? Profetas, nas sagradas o quê? Escrituras. Então o evangelho da graça já estava o quê? Profetizado. E a vida de quem? De Paulo. Amém. Isso traz segurança para vocês? Sim. Para mim também. Que nós estamos no caminho o quê? Certo.
Não tenha dúvida. Por mais tribulações que você sofra, por mais adversidade que você esteja enfrentando, não pense em sair da graça para ir para lá, porque você está no caminho certo. Porque do lado de cá, Paulo diz que o Evangelho tem poder de vos edificar, de transformar as coisas, mas tudo tem o seu tempo certo. Isso traz segurança. Paulo já estava predestinado, separado para o Evangelho da graça. Ele iria passar pela lei, como passou, e depois seria o pregador do Evangelho. E a gente vai ver na Bíblia esse ponto da vida de Paulo, que ele passou pela lei e depois se tornou o pregador da graça de Deus, das coisas do Espírito. Ainda aqui em Romanos, abra no capítulo 16, a partir do verso 25. 16, 25. É bom um tema como esse, meus irmãos, porque às vezes você está passando por uma tribulação muito grande, uma adversidade muito grande, e nós temos uma carne inimiga de quem? De Deus. E ela fala coisas. Será que não era melhor você ir para uma outra igreja? Porque nessa igreja você está enfrentando tanta adversidade, tanto isso, tanto aquilo, é tanta luta. Será que essa igreja não está errada, não? Pensa bem. Será que esse pastor, essa igreja não são enganadores? Já teve um monte de gente que já falou isso para você também. Pensa. Pensa se não é. Você tem carne para isso e outras carnes também para fazer a festa, para conversar. Mas nós estamos no caminho certo, porque existe um evangelho e Deus escolheu um homem para pregar esse evangelho. Você está no caminho certo. Não tenha dúvida. E mais uma evidência confirma isso. Romanos 16, a partir do verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio, nos tempos o quê? Eternos. Isso aqui estava preparado para nós. E que agora se tornou o quê? Manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de quem? Do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, uma vez mais, Deus usa a vida de Paulo para confirmar, olha, vocês estão no caminho certo. Essa palavra da graça estava predestinada para a vida de todos vocês. A palavra do Espírito que nos ensina que somos herdeiros, abençoados, mais que vencedores, que não tem capeta na tua vida não. Na tua vida só tem a presença de Deus. Amém. Só Deus está dentro de você aí. Em o nome de Jesus. Agora veja o que diz Atos, capítulo 9, verso 1. Atos 9, 1. E começa assim, Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, porque ele era perseguidor dos cristãos, dirigiu-se ao sumo quê? Sacerdote. Vou repetir uma vez mais, porque tem algo muito importante para a gente aprender aqui. Saulo, e você sabe que está se referindo aqui a Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos. Ele tinha raiva daqueles que criam em Jesus. Ele tinha ódio. Ele era zeloso pela lei. Ele tinha uma dedicação profunda à lei. É por isso que depois Deus se revelou para ele. Porque se esse homem é tão dedicado à lei, ele vai ser também na minha graça. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Deus na sua grandeza, e Ele tem poder para isso, olhe para mim. Deus tem poder de transformar o ódio em amor. Deus transformou todo esse ódio aqui em amor. É só você pegar as cartas do apóstolo Paulo. Toda essa raiva aqui se transformou em amor. Se a gente lesse rápido, a gente não ia perceber esse entendimento.
Por isso que eu pedi para repetir de novo a leitura. Porque aqui está mostrando um homem que ainda estava no caminho da lei, com raiva, eu tenho que matar esses seguidores de Jesus aí. Porque ele não andou com Jesus. Paulo só conheceu Jesus em espírito. E é aqui que depois ele se torna o apóstolo da graça. E para de ser perseguidor. Aquele ódio se transforma em amor. E ele é um dos homens que diz, amando de Deus, que a gente não deve se vingar. Não se vence o mal com o mal, mas com o bem. É ele que se torna usado por Deus a dizer isso. Um alguém que é aqui, cheio de ódio. Eu quero que você saia nessa manhã com essa fé. Que o ódio que está no coração de alguém que você conhece, Deus é poderoso de transformar esse ódio em amor. De repente, existe uma pessoa no trabalho que odeia você, tem raiva de você, ou na tua família, ou um vizinho. Você deveria agora, e vamos fazer isso agora, pensar nessa pessoa. Pastor, tem uma pessoa que tem ódio de mim, tem raiva de mim. Você vai pensar nessa pessoa e dizer, Senhor, eu recebo esse ódio se transformando em amor. Assim como o ódio que estava no coração de Paulo se transformou também em amor. Porque esse milagre pode acontecer, porque aconteceu na vida desse homem aqui abençoado. Então eu quero que nesse momento você pense. De repente é uma situação que até te entristece. De repente a pessoa fez uma ameaça a você. Senhor, eu recebo esse ódio se transformando em amor. Feche seus olhos. Pense na pessoa que de repente tem uma raiva, um sentimento ruim contra você, um ódio declarado. E você vai determinar, declarar, Senhor, que esse ódio se transforme em amor. Feche seus olhos. Pense nesse momento, nessa pessoa. Meu Deus, eu recebo nesse momento. Essa pessoa, seja ela no trabalho desse abençoado, seja na família, talvez até na vizinhança. Eu não sei quem é essa pessoa que tem um ressentimento contra esse irmão, contra essa pessoa que está me acompanhando agora na internet e que está também orando comigo nesse momento. Meu Deus, que essa pessoa, que esse amado irmão está pensando, que está com o coração cheio de ódio, de repente é o marido, é a esposa, é o filho, é a mãe, é o pai, ou alguém no trabalho, que esse ódio nesse momento, Senhor, através da tua bondade, da tua misericórdia, do teu poder, Senhor, esse ódio seja transformado em amor, aonde quer que esteja essa pessoa agora, que todo esse sentimento de raiva, de vingança, seja transformado em amor, assim como o Senhor transformou toda a raiva, todo o ódio que tinha no coração de Paulo em amor, que essa pessoa seja transformada em uma nova criatura para louvor do teu nome. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Amém. Amém, Deus. Sempre que você estiver diante de uma situação assim, meu Deus, essa pessoa tem raiva de mim, tem ódio de mim, mas eu aprendi naquela reunião que assim como o Senhor transformou o ódio que estava no coração de Paulo em amor, transforma também essa raiva que essa pessoa tem de mim em amor. Em nome de Jesus. Amém? Faça isso, abençoado. Isso é muito importante. Como também, tenha muito cuidado. Isso é importante ser dito. O amor pode se transformar em ódio se a gente alimenta um pensamento ruim. O ódio pode se transformar em amor, como também o amor pode se transformar em ódio, se você deixa uma semente ruim crescer aí. Diz lá o livro de Hebreus. Só o fato de haver uma raiz de amargura em você, isso prejudica toda a sua vida. Os teus olhos se tornam o quê?
maus, teu corpo entra em trevas. Um pensamento ruim, fofocas, é horrível, palavras que vêm pelo WhatsApp, ou alguém que chega no pé do ouvido e fala no trabalho coisa, fermenta seu coração. Isso é muito ruim e perigoso, que pode fazer com que o seu amor, a vida de Cristo que está ativada aí, se transforme o quê? Em ódio, em raiva, em ressentimento. O amor pode se transformar em ódio, viu? Se você não guarda o seu coração, se você não coloca uma proteção, que é o ensinamento que você está recebendo aqui hoje na sua vida. Meus amados, perdoar, orar, fazer essa oração que a gente fez aqui, ter o coração limpo é necessário, e muito necessário. Muitas famílias, amizades têm sido destruídas por falta de perdão. Nações têm sido destruídas por falta de perdão, porque está ali muito ódio. A gente vê aí, nação contra nação, guerra. Isso é falta de perdão, isso é ódio. De um querer matar o outro e destruir todo mundo que está ali. Até no ambiente igreja, às vezes há destruição por falta de perdão. É o pastor, é o presbítero, é o líder da igreja que não aceita mais aquela pessoa. Ah, saiu, aqui não volta mais, não tem perdão. Então há destruição também no ambiente igreja por falta de perdão, por conta de um olhar pessoal. Nós estamos num corpo de carne e há debilidade, há fraquezas. E a gente tem que amar além do véu. Então é necessário perdoar. Se não há perdão aqui no ambiente igreja, se há uma dificuldade de perdoar na nossa família, como vai ser lá fora na vizinhança, no trabalho? Você, uma pessoa sem perdão. Se você na sua família, esse ódio aí, essa mágoa, essa raiva, se você não libera perdão, como vai ser lá fora, no trabalho? Como vai ser na vizinhança? Uma pessoa sem perdão também. Liberte-se desse peso. Raiva, ódio, ressentimento. Perdoar é necessário, gente. O perdão é bíblico. E a Bíblia é farta nesse ponto. E eu separei duas evidências para a gente ler aqui no telão. Duas evidências. A primeira está em Colossenses. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui para acompanhar. E você pode acompanhar também aqui no telão. É Colossenses, capítulo 3, verso 12 ao 14. Vamos a essa primeira evidência. Mantenha a sua mão aqui em Atos. A gente vai voltar para cá. Vamos a Colossenses. Começa assim, ó. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Meu Deus do céu, quem é que está falando isso aqui? Uma vida que desfrutou desse milagre. Paulo, aquele homem que lá em Atos 9, verso 1, estava cheio de quê? De raiva, de ódio, e está dizendo, gente, nós temos que vestir a nossa vida de muita bondade. A gente tem que ser nova criatura, a gente tem que mudar. A gente tem que se esforçar, a gente tem que pedir para Deus, porque se a gente não transforma essa raiva, esse ódio em amor, a gente vai viver sobre a terra sem o sentimento de Cristo. E a Bíblia nos ensina lá em Filipenses, a gente aprendeu na reunião passada, levando o pão do céu para as pessoas, que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Amor, compaixão, perdão. Ao ponto dele falar, Pai, perdoa esse povo aí, essas pessoas que até estão me chicoteando, me cuspindo, me colocando aqui no madeiro, porque não sabe o que fazem. Então, se você não se esforça para viver o ensino, não vai haver em você o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Paulo aqui pede para a igreja o seguinte, ó, você tem que se vestir da bondade, da misericórdia. Nós temos que suportar uns aos outros. Olha o que ele diz no verso 13, Colossenses 3, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos sempre. Quantas vezes você tem que perdoar uma pessoa? Sempre. Se não me falha a memória, o apóstolo Pedro teve essa dúvida,
Porque eu acho que ele estava cansado de perdoar. Ele estava cansado de suportar a carne de alguém. Ele chegou, tipo assim, ó, eu estou cansado de suportar a carne do fulano lá, não aguento mais. Escuta aqui, Jesus, quantas vezes eu tenho que suportar, perdoar a carne? 70 vezes 7. Se você for pôr isso na ponta do lápis, é sempre. É para o resto da vida o negócio. Diga, eu tenho que amar até o fim. Esse é o caminho. Esse é o evangelho da graça. Diga, graças a Deus. Sempre. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Graças a Deus. Diga, eu recebo essa palavra. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Está vendo? O amor acima de tudo. Graças a Deus. Efésios, capítulo 4, verso 30 também, ó. Olha só. Eu separei duas evidências para a gente meditar sobre essa questão. Perdoar é necessário, gente, para que o ódio se transforme em amor. Efésios 4 é o capítulo, a partir do verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Mais uma vez o apóstolo Paulo recomenda a prática do perdão, dizendo da seguinte maneira: meus irmãos, como Jesus amou, como Jesus suportou, perdoou, façam vocês também o quê? O mesmo. Perdoe, livrem-se desse peso em suas vidas. Na conversão de Paulo, ele precisou entender o quê? O perdão. Ele precisou com que esse ódio que ele estava sentindo todo se transformasse o quê? Em amor. Então ele é um milagre, é um testemunho na escolha de Deus, como pregador da graça, um homem que foi transformado, como se diz, da água para o vinho, do ódio para o amor. É Paulo. Voltemos a Atos, capítulo 9, verso 1 uma vez mais. Olha só, começa assim, Atos 9, 1. Saulo, que sabemos que está se referindo aqui a Paulo, expirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas, autorização, permissão, para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse, encontrasse alguns que eram do caminho do Senhor, né? Assim, homens como mulheres, os levasse presos para onde? Para Jerusalém. Veja que o homem estava respirando vingança, raiva aqui, estava com sangue nos olhos o negócio. Verso 3, e aqui começa, porque ele nunca andou com Jesus, e aqui começa a conversão dele, com o Cristo Espírito ressuscitado. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Vai vendo. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vindo contudo o quê? Ninguém. Eu fico até imaginando. Acho que eles ficaram pensando, deve ser um mal-assombro. Deve ser, se fosse membros de uma igreja que eu conheço, de campanhas, é um demônio, é um encosto. Está amarrado.
Se fosse uma igreja que a gente conhece aí, pode trazer o sal grosso aqui. Vale do Sal, Vale do Sal. Vamos botar aqui ainda mais o Vale do Sal, porque é demônio, é encosto. Verso 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia o quê? Ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ele já não enxergava, né? Espiritualmente. Também perdeu a visão, a ótica física. Você vê, né? Mexer com as coisas espirituais, não fica por isso mesmo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Seguindo o verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Impôs-lhes as mãos para que recuperasse o quê? A vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Eu não ouvi coisa boa não, viu? Eu tenho ouvido que ele não presta e de coisa pior. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é, para mim, um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, a todos que ele encontrar pela frente. Olhe para mim, abençoado. Não tenha, Ananias, nenhum olhar pessoal. Olhe ele além do véu. Ele é um escolhido. É nova criatura agora. Aquele ódio que ele tinha todo se transformou em amor. Ele aprendeu. E vai aprender ainda mais. Essa vida agora é uma vida transformada por mim. Foi Deus que realizou esse milagre na vida de Paulo. E esse mesmo Deus é poderoso para transformar, para curar o coração de quem quer que seja que ande sobre a terra. Filho, pai, mãe, marido, esposa. É só a gente não desistir da fé do Evangelho. É só a gente não deixar de confiar naquilo que a gente tem recebido de Deus. Porque esse Deus é poderoso de realizar muitos milagres. Não é só financeiro não, abençoado. Mas mudar o coração de uma pessoa que está nas trevas para a luz. Em um nome de Jesus. Esse Deus ainda existe. Então aqui Deus falou, olha, não esquenta a cabeça não. Eu conheço esse coração. Aqui entra também aquele entendimento que Deus não olha a aparência. Ele olha o quê? O coração. Deus viu no coração de Paulo tanto zelo pela lei, tanta dedicação por aquilo ali. Se eu colocar esse homem na minha graça, nesse evangelho que eu separei, ele vai fazer uma excelente obra. Ele vai defender com unhas e dentes. Abençoados. Nós não estamos aqui porque temos muita cultura, ou porque sabemos mais do que outras pessoas, ou porque temos muitos diplomas. Foi porque Ele nos quis, foi porque Ele nos escolheu. Foi porque aprove a Ele se revelar para nós. Uma escolha de Deus na nossa vida. Não é porque temos muito isso e muito aquilo, não. De repente, você tem até pouca leitura. Pastor, eu tenho pouca leitura, eu não tenho muito estudo, nem faculdade eu fiz, pastor. Eu não tenho nem isso e nem aquilo. Mas Ele te quis. Ele te escolheu mesmo assim, para revelar a sua graça.
Guarde isso no seu coração. Deus te ama muito. Seguindo aqui com a leitura, verso 15, Atos 9. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, os judeus também. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E sofre mesmo. E ele sofreu muito pelo nome de Cristo, pela causa do reino de Deus. Todos que andam na graça de Deus, honestamente, sofrem perseguições por viver essa graça. Uma graça que não tem rudimentos, que não tem objetos, que não tem santos, que não tem idolatria, que não tem a teoria do homem, mas apenas o evangelho espiritual. Quem quer andar no evangelho, sofre mesmo. Eu sei o que é isso. A esse longo tempo que a gente está junto aqui, como que as pessoas me tratam, às vezes, por causa desse evangelho. Às vezes a gente é rejeitado. Às vezes as pessoas não consideram, não recebem o que a gente fala, por achar que a gente é um enganador, sendo verdadeiro. Paulo passou por tudo isso. E ele fala: muitos me consideram um enganador, um falso apóstolo, mas eu sou verdadeiro. Eu estou com a palavra da verdade, mesmo falando isso aí, ao meu respeito. E a gente que prega a graça, a gente sofre isso também. Mas não importa, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Pode falar o que quiser. Estamos no caminho certo. Como que pode uma igreja que não acredita em Satanás? Eu acredito em Satanás. E eu acredito em Deus. Tem pessoas para isso, meu Deus do céu. Para sentar na mesa e conversar com você e dizer: olha, eu acredito no diabo. Eu acredito no diabo, que eu tenho que correr bastante para conseguir a salvação. E eu acredito em Deus. E nesse Deus que em Cristo Jesus me deu a salvação eterna. Mas tem pessoas para acreditar o contrário. Não, eu acredito é no diabo. Então fica você com o seu diabo e fico eu com o Deus soberano, que criou todas as coisas. Uma vez mais, Atos 9,16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Por que que ele foi batizado? Porque esse discípulo de Jesus aqui ainda mantinha os costumes judaicos da lei. Por isso que ele batizou a Paulo. Porém, lá na frente, Paulo disse não a esse costume do batismo nas águas, e essa evidência está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você medita em casa, capítulo 1, do verso 10 ao 17. Agora abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. E começa assim o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Declaro também você aí, em bom ânimo, não desfaleça, não retroceda, não desista, tenha confiança no Deus que você está servindo, em o nome de Jesus. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia,
nem adulterando a palavra de quem? De Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo aqui dizendo, nessas duas primeiras evidências, é bom a gente pausar para refletir. O meu ministério, Paulo aqui dizendo para a igreja, não adultera a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser como Ele ensina. Do jeito que Deus ensina, tem que ser pregada. Não se pode negociar as bênçãos, as promessas por dinheiro. Não pode haver um adultério na palavra. É do jeito que Deus ensinou. Tem uma passagem lá na vida do profeta Ezequiel que diz: com a boca professam o amor de Deus, mas o coração só ambiciona lucro. Porque a palavra de Deus, abençoado, é algo divino, é algo espiritual. Não é para negociar, trocar as bênçãos, colocar as coisas de Deus envolvendo dinheiro, e se você trouxer tanto, fizer a corrente, a fogueira, Deus vai trazer a transformação do lado do casamento. Isso não existe. Isso não pode acontecer. Isso é adulterar a palavra de Deus. E quem faz isso, faz porque o coração ambiciona o quê? Dinheiro, lucro. E esses têm sempre a preocupação, quanto que vai dar aquela reunião. Porque quem prega a palavra de Deus dessa forma, negocia as promessas de Deus por dinheiro, ela não vê a hora de terminar a reunião para saber quanto que deu. Porque no seu coração ela ambiciona o que? Lucro. A lã da ovelha. Em casa medite. Ezequiel 33, 31. No sistema religioso é assim. Quem já foi pastor dessas igrejas de campanhas e correntes e fogueira santa sabe muito bem do que eu estou falando. Verso 3, capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos seguir aqui. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, poucas pessoas vivem a doutrina da graça de Deus. Já no tempo de Paulo, ele está dizendo, olha, ainda tem muitas pessoas, ainda tem muitas vidas que o evangelho ainda está encoberto. O evangelho espiritual, que não tem amuletos, que não tem objeto. O evangelho que professa a fé somente em Deus. Esse evangelho ainda está encoberto para muita gente. E nos nossos dias, não está muito diferente do tempo de Paulo, não. Ele ainda está encoberto na vida de muita gente. Não é verdade, meus irmãos? Ainda tem muita gente sem entender a graça de Deus. Mas para nós que recebemos o evangelho, ele não está encoberto. Foi a graça de Deus que nos deu conhecimento da vida espiritual. Amém? Amém. Ele não está encoberto. Você teve entendimento da sua vida espiritual. Que nós não somos só pessoas no mundo. Que você não é só um pedaço de carne, mas que você é um anjo, um espírito em um vaso de barro. Foi o evangelho que te deu o conhecimento dessa vida espiritual. Foi o conhecimento do evangelho da graça que tirou o Filho de Deus que está dentro de você. O Filho de Deus que nós somos. Não foi o ensinamento da lei que revelou que tu és um Filho de Deus aí dentro. Foi o evangelho da graça que sacou, tirou o Filho de Deus que estava aí dentro. Oculto. Que você nem sabia que era abençoado, predestinado, salvo, eleito e propriedade exclusiva de Deus. Foi o evangelho que te deu toda essa compreensão. Então, para nós, o evangelho não está encoberto, oculto. Eu me faço entender? Que coisa linda. Foi o evangelho que me deu conhecimento que eu tenho o Espírito de Deus. Que maravilha. Seguindo aqui com a leitura, uma vez mais o verso 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de quem? De Deus. Quem é o Deus desse século, pastor? As muitas vozes que estão aí fora, as falsas doutrinas,
sobre Deus que tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Tem muitas pessoas vivendo com a teoria dos homens. Essas pessoas estão o quê? Cegas. E a Bíblia diz que elas estão o quê? Incrédulas. Verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo aqui defendendo o ministério dele. Ó. O que eu falo não é algo de mim não, hein? Eu não prego a minha doutrina, uma teoria minha, mas o Cristo ressuscitado, nem tampouco nós, pregamos algo de nós mesmos, mas a nova aliança, o Evangelho da graça, o Cristo ressuscitado. Graças a Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá o quê? A luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? De Cristo. Deus fez uma limpeza em nossa vida, abençoado, de todas as crenças, desde o tempo dos nossos pais, avós, daquela igreja que você passou. Deus fez uma limpeza de tudo e nos deu a espiritualidade para a nossa vida, o Evangelho da graça. Amém? E olha que você era cheio de crenças, cheio da teoria do homem. Eu sou do fulano, sou do Beltrano, e eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então havia tudo isso, a graça limpou tudo isso da gente. O medo que a gente tinha de olho grande, de macumba, de bruxaria, de capeta, de demônio, de diabo, de mal-assombro, de tudo isso, de maldição, e que o pastor, nós hoje entendemos que é aquilo que Deus abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. E foi o Evangelho que nos deu esse entendimento. De repente alguém está me ouvindo e saiu do sistema religioso com uma palavra ruim, que o pastor amaldiçoou, o demônio vai te pegar, a sua casa vai ser destruída, porque você quebrou a corrente, você não trouxe o voto, etc. Meu irmão, não receba essa palavra, é tudo palavra do homem. Receba a palavra de Deus. E ela nos ensina que você é propriedade exclusiva do Senhor, um abençoado, um filho amado. O que tem na sua vida é Deus e a bênção do Senhor. E assim na vida de todos nós. Assim creia, assim receba. E estejamos todos de pé para orar e agradecer a Deus por essa palavra abençoada de hoje. Obrigado, Deus. Eu te agradeço profundamente pelo alimento de hoje, por essa mensagem. Graças a esse Evangelho, Senhor, da Tua graça, hoje eu vejo, hoje eu enxergo a vida espiritual. Hoje eu ando sobre a terra em limpa consciência. Eu sou um filho de Deus, eu sou um escolhido, eu sou um abençoado. E como abençoado que sou, receba a minha vida em saúde. Como abençoado que sou, receba a minha vida em prosperidade. Como abençoado que sou, eu me recebo prosperando. Como abençoado que sou, eu me recebo crescendo no amor e na graça do meu Deus. Graças ao Teu Evangelho, Senhor, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho boas palavras, hoje eu tenho entendimento que só existe uma força, a força do Deus da Bíblia, que criou os céus e a terra. E eu agradeço, Senhor, porque hoje eu tenho plena certeza que eu não estou só nessa vida e nunca estarei desamparado. Existe um Deus dentro de mim e que sempre vai estar me conduzindo em triunfo, me orientando, me aconselhando, como hoje. E eu recebo, Senhor, um dia abençoado, um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, com o serviço dos Teus anjos. Recebo o meu corpo em saúde, a minha vida, o meu coração em paz, a minha família. Recebo a esperança, a minha confiança, meu Deus, ativada.
O meu milagre vai acontecer. Tira o desespero de mim, Senhor. Creia, meu irmão, vai acontecer. Você que está aguardando muito algo em sua vida, receba, você vai estar por cima nessa situação. Seja ela qual for, você vai estar por cima, prosperando, conquistando, sendo visto como alguém verdadeiro, honesto, correto, sincero naquilo que você faz. Receba, você vai estar por cima dessa situação, porque existe um Deus por nós e os seus anjos também, em nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração, converse com o seu Deus, agradeça por essa palavra e determine aquilo que você deseja nesse momento. Tudo que nós precisamos, nós que andamos aqui sobre a terra, nós vamos ter. Tenha paciência no seu coração, meu irmão. Você que está aqui, você que me ouve, você está no caminho certo. Tenha paz no seu coração. O tempo de Deus vai acontecer nas suas finanças, na tua vida amorosa, no teu casamento, no teu trabalho. O tempo de Deus vai acontecer. Ele é fiel em suas promessas. E Ele pede no Evangelho: persevere, declare, chame a existência, se esforce, não desista. E o milagre vai se fazer presente. Ele vai suprir as nossas necessidades. Que assim seja. Eu recebo, meu Senhor. Recebo e tomo posse. Louve ao Senhor com suas palmas. Bem forte. A todos, bom dia. Um domingo abençoado, maravilhoso para todos vocês. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.